E aí, galera do primeiro ano, beleza? Tudo bem? Vamos continuar a aulinha aí? Continuar, então, a aula 11-12, setor B. A última aula desse setor, encerrando aí a apostila de vocês, né? Na próxima aula já encerramos toda essa apostila, tá bom? Onde vamos determinar agora quanto vale esse ângulo, que eu falei na aula passada, né? Entendemos o que é índice de refração e agora vamos calcular ângulo, tá bom? Primeiro passo é entender algumas coisas, vamos lá. Aqui eu tenho um raio de luz, aqui eu tenho água e ar. Então essa linha vermelha aqui separa o ar da água, certo? É o meio de separação. O raio de luz vem, esse raio que vem é chamado de raio incidente, aqui incide, né? Ele bate na superfície. Aí eu tracejei essa linha pontilhada, que é chamada de reta normal, para mostrar onde é o ângulo. O ângulo está aqui, tudo bem? Parte dele pode bater e voltar, refletir? Pode. Lembrando, se ele refletir, o mesmo ângulo que ele vai, ele volta. Só que nós estamos estudando refração. O que é refração? Que a luz passa. E quando a luz passa, ela sofre um desvio. O que seria esse desvio? Vamos supor, a luz, o certo, seria continuar aqui em linha reta, não é? Ó? Continuar nessa linha aqui, ó. Certo? Nessa linha pontilhada amarela. Só que ao passar do ar para a água, ela sofre um desvio. E essa velocidade vai diminuir. Lembrando, por que diminui? Porque o N da água é maior que o do ar. Lembrando, o índice de refração do ar é igual ao do vácuo. É 1. Os demais são todos maiores que 1. Se é maior que 1, mostra que tem a maior dificuldade da luz passar de um meio para o outro. Como a luz tem maior dificuldade, o que vai acontecer? O raio de luz bate, tá bom? Desde continuar reto, ele desvia. Esse é o raio refratado. Vocês vão observar que o raio incidente, tá aqui em cima, o raio refratado aqui embaixo, e o ângulo de incidência vai ser sempre diferente do ângulo de refração da luz, tá bom? Aí você vai falar, meu professor, mas como você sabe que o ângulo diminuiu e não aumentou? Tem um desvio, então sabe que esse vai ser diferente desse. Mas o que aconteceu com o ângulo? Sempre no meio, onde tiver mais dificuldade em a luz passar, ou seja, o meio for mais refringente, ele dificulta mais a luz passar, esse ângulo vai diminuir, porque a velocidade diminui. Então quer dizer, se o N do ar vale um valor, da água vale outro, tá bom? Só que da água eu sei que é maior, então eu sei que é maior, então automaticamente esse ângulo vai diminuir. Essa é a regra, tá bom? Tá? Então vem aqui o raio de luz, passou. Se esse meio tem mais dificuldade, a velocidade diminui ao passar por esse meio, vamos calcular depois em outras aulas, e o ângulo também diminui. Tudo bem? Então essa é a ideia, tá bom? E esse ângulo de incidência vai ser sempre diferente do ângulo de refração. Como é que eu faço a conta, gente? Aqui, ó. Seno de I sobre seno de R. Daí a importância, gente. Quem é I e quem é R? I é o raio incidente. É de onde vem, de onde provém o raio de luz. Quem é R? R é o raio refratado, para onde passou a luz, tá bom? Então, incidente e refratado, tudo bem? Incidente de onde vem, refratado de onde passou, tá bom? Então, seno de incidência sobre seno de refração, seno de I sobre seno de R, é igual a N que passa sobre N que provém. Ainda deixa eu falar, mas quem passa e quem provém, como é que é isso, gente? Ó, N é o índice de refração. Então, o ar tem um N, um valor, né? Que a gente sabe que é 1. E a água ali tem aqui, deixa eu calcular depois, a água, dependendo da água, se é mais turva, menos turva, pode ser 1,5, 1,4, 1,3, sofre variações. Você vai ter no exercício para vocês. Mas quem passa e quem provém, o importante é isso. Ó, tá vindo da onde? Tá vindo de cima, tá? O raio incidente não tá aqui, tá vindo? Então o raio de luz vem daqui de cima, esse é o incidente. Então se ele é um incidente, tem o seguinte, ele provém do ar e passou para onde? Para a água. Então eu quero que você entenda o seguinte, onde está o raio incidente? Incidente de onde vem? Está em cima quem é? É o ar. Então o incidente está aqui, certo? E o ar vai ser quem? Quem provém, tá? Sempre quem está com incidente é quem provém. Quem está com refratado é o que passa. Por que aqui embaixo que vai ser o refratado? Tá? Por que aqui vai ser o N que passa também? Tá? Porque acontece o seguinte, a luz bateu aqui e sofreu um desvio. Como sofreu desvio? Sofreu desvio por quê? Porque passou para o outro meio.
Essa é a ideia. Sofre o desvio porque passa para o outro meio. Então o raio incidente vem, bateu, sofreu desvio. O ângulo aqui diminuiu, o ângulo refratou, né? Ele variou o seu ângulo, tá bom? Ao passar de um meio para o outro. Aí a formulinha, seno de I sobre seno de R. Lembrando, os valores de seno geralmente vem dado para vocês em exercício, mas decorem pelo menos o básico, né? 30, 45 e 60, não é? Tá bom? Só lembrar aquele basiquinho lá já ajuda bastante. Seno de 30 vale meio, 45 raiz de 2 sobre 2 e o de 60 raiz de 3 sobre 2. Aí vocês têm algumas técnicas para decorar, uns cantam musiquinha, outros não, outros fazem uma sequência, mas é só o seno, tá bem tranquilo. Esses três tá ótimo. O restante de pedir para vocês vem dado no exercício. Vocês não vão decorar uma tabela trigonométrica para saber seno de 20, seno de 40, seno de 80 graus, isso aí não, tá bom? Então só os básicos mesmo no exercício, tudo bem? Aí vamos lá então. Aí aqui você vai colocar o valor do seno, de acordo com o ângulo, né? Ah, vamos supor, se o ângulo aqui é 30, então seno de 30 igual a meio. Ah, aqui o de refração aqui vale, por exemplo, vai 20 graus. Seno de 20 graus, vai ter uma tabelinha para vocês, vale X. Coloca aqui e resolve o exercício, tudo bem? Então, seno de I sobre seno de R, N que passa sobre N que provém. Quem passa e quem provém? Isso toma muito cuidado. É onde tem a maior quantidade de exercício desse, é quem passa e quem provém. Parece uma pergunta simples, muita gente erra. Quem provém? Provém está junto com o incidente, provém do ar, está aqui em cima. E passou para onde? Para a água. Numa prova passada, em anos anteriores, eu passei o mesmo exercício, só que o raio estava ao contrário. A seta estava de baixo para cima. A seta estava assim. Aí todo aluno colocou assim, ar e água, gente. Se a seta está subindo, agora provém da água e passou para onde? Para o ar. Então tomem cuidado, analisem bem a seta, vê de onde provém, tá bom? Porque de onde provém é de onde está o raio incidente, certo? Tudo bem? Então o incidente está junto com o provém. Refratado está junto com quem passa, tá bom? Refratou, passou para outro meio. E a formulinha é bem simples, só substituir os valores que vem dado para vocês exercício, o restante é só regrinha de 3, tudo bem? Copiem rapidinho, nós vamos fazer o primeiro exercício, tá bom? Vou fazer um com vocês e deixar outro para vocês montarem, tá? Mas é bem tranquilo, vocês vão ver aí, tudo bem? Vamos lá, rapidinho. Um minutinho só, tá? Copiaram? Ó, não esqueçam, tá, que essa linha vermelha, tá bom? É a divisão dos meios aqui, tá bom? O meio de cima aqui é o ar e o meio de baixo aqui é a água, tá bom? Lembrando que o N do ar vale 1 e o da água a gente sabe que é um valor maior que 1. Tudo bem? Vamos lá. Copiem rapidinho, uns 30 segundinhos aí, tá bom? Já deu já, né, gente? Tá bom?
Lembra da lei da reflexão que eu falei para vocês numa outra videoaula? Foi só teórica, tudo? Que eu falei, lembra? O raio incidente, ó, aqui dentro, ó. Ângulo de incidência e ângulo refletido são iguais. Então, esses ângulos aqui são iguais, tudo bem? Essa é a primeira lei da reflexão. Segunda lei da reflexão. Passam pelo mesmo ponto, são coplanares, né? Aqui, ó, são coplanares. Raio incidente, raio refletido, reta normal e o eixo aqui que está refletindo. No caso aqui, a separação do meio, né? A água aí, no caso, certo? Tudo bem? Então, são coplanares, pertencem ao mesmo plano, passam no mesmo ponto, inclusive também, raio incidente, raio refletido, reta normal e a superfície refletora, tudo bem? No caso aí, a água, tá bom? Tá? Então, ó, observem nesse exemplo aqui, ó, que num exercício pode ter reflexão, quando bate e volta, e refração. Você consegue ver sua própria imagem, um reflexo, e você consegue ver o fundo. Uma água bem limpa na piscina, muitas vezes consegue ver a sua imagem, certo? E também consegue olhar a parte de baixo da piscina, tudo bem? É esse fenômeno, acontece reflexão e refração ao mesmo tempo, certo? Então, entender a formulinha bem simples, seno de I sobre seno de R, N que passa sobre N que provém, certo? Vamos lá, continuando a aula. Ó, página 191, exercício 1, certo? Tá assim para vocês, ó, bem simples aí. Um professor de física resolveu mostrar em sala um experimento sobre refração. Com ambiente escuro, ele fez um estreito feixe de laser vermelho ser refratado do ar para a água, contido em um aquário, com forma de um paralelepípedo, como mostra a figura que vocês vão ver aí na aula, tá? Para que a trajetória da luz fosse visualizada pelos alunos, o professor turvou ligeiramente a água com algumas gotas de leite e espalhou um pouco de vapor, tá bom? Na região logo acima do recipiente da água. Por meio de um transferidor e com o auxílio de um aluno, o professor concluiu que o ângulo entre o estreito feixe de luz e a superfície plana da água era 30 graus. Observe a figura ilustrando o experimento. Consultando a tabela, o professor mostrou aos seus alunos que o índice de refração absoluta da água era 1,73, ou raiz de 3. Considerando que o índice de refração do ar seja 1, então ele passou os dois valores de N, né? Passou o N da água como raiz de 3 e o N do ar igual a 1. Pergunta: determine um ângulo formado entre o raio de luz refratado e a reta normal da superfície da água, no ponto de incidência. A seguir, complete a figura acima, destacando os ângulos envolvidos. Então, o primeiro passo é o seguinte: você tem isso aqui, ele fala de tomar cuidado, que 30 graus é com a água, tá? Ele faz 30 graus com a água, 30 está aqui. Mas você não vai usar o 30. Eu não quero usar o 30, você usa o que faz com a normal. Então, o que faz com a normal, quantos graus é? 60. Então, eu vou usar os 60 graus, tá? Então, o raio incidente vale 60 graus. O R eu vou achar. Eu sei que ele vai diminuir esse ângulo, vai fazer isso, né? Ele vai diminuir, tá bom? Lembrando, se ele vai com 60, ele volta com 60. Ele reflete 60, já que ele falou que ele refletiu também, né? Então, a parte de cima já desenhamos, tá bom? E aqui ele refrata. Ele refrata, e qual é o ângulo refratado? Quanto vale isso aqui? Isso vamos calcular. Para isso aí, ele te passou que o N do ar é igual a 1, e o N da água vale raiz de 3, certo? Tudo bem? Só que para facilitar para vocês ainda, deu o valor do seno de 30 e 60 graus, olha, do valor dos dois, tá bom? Mas lembrando, o incidente é 60, o outro eu vou achar, não sei quanto é que vale, tá bom? Mas aí passou passo a passo. Vocês olharem a folha, eu teve aluno ano passado que resolveu isso rapidinho, ele virou a folha, tinha um complete lá, que fica mais fácil para fazer, tá bom? Então ele mandou seguir esse exercício como fosse uma orientação para vocês seguirem passo a passo. Então olhem na página 192 que está passo a passo. Primeira pergunta lá, pergunta que ele pede, de que meio a luz provém? A luz provém da onde, gente? Em cima aqui é ar e embaixo a água. Olha o raio de luz, vem daqui de cima, não é? Então a luz provém do quê? Do ar.
Então, item 1, ar. Item 2. Qual o índice de refração de onde a luz provém? Se a luz provém do ar, o N do ar é igual a 1. Certo? Primeiro pediu de onde provém. Depois, qual o índice de refração de onde provém. Terceira pergunta. Para onde a luz passa? Ela veio do ar e passou para onde? Para a água. Então, terceira aqui. Água. Quarto item. Qual o índice de refração do meio para onde a luz passa? Eu quero saber quanto vale o N para onde a luz passou. A luz passou para a água. Quanto vale o N da água? Raiz de 3. Então, a quarta questão, N da água é igual a raiz de 3. Certo? Quinta questão. Qual é o valor do ângulo de incidência? Quinta questão. Qual o valor do ângulo de incidência? Ângulo de incidência está aqui, 60 graus. Certo? Próxima questão, questão 6. Qual é o valor do ângulo de incidência? Questão 6. Qual o seno do ângulo de incidência? Qual é o seno do ângulo de incidência? Vocês vão olhar aí que ele passou para vocês na página anterior. O seno é de 60 graus. O seno de 60 falou para usar a raiz de 3 sobre 2. Use o que ele passou. Se passou decimal, usa decimal. Se passou em raiz, use em raiz que facilita, tá bom? Então, aqui a questão 6. Seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2. Certo? Sétima questão. O que pede no exercício? O que pede no exercício? Olha o item 7, gente. Ó. Olha o item 7. Esse é o 7. O que pede aí no exercício pra gente? Qual é a pergunta do exercício aí no item 7? Vamos lá? No item 7 pede para vocês o quê? O valor de quem? De R. Nessa pergunta do exercício, qual que é o ângulo de refração? Eu sei que vai ser um valor menor que 60. Por que menor que 60? Porque ele passou do ar, onde o índice é 1, passou para a água, onde o índice de refração é raiz de 3, maior índice, maior dificuldade, a velocidade nesse meio diminui e o ângulo também diminui, como a figura já mostra. Ó. O ângulo desde continuar, ele diminuiu, certo? Tudo bem? Agora, você pode completar a figura, fazer a figura que ele pediu, né? Completar a figura da página 191, que vai ser isso aqui, tá bom? Responder a 192 já fizemos até o 7. E a próxima pergunta, ainda na 7, são duas questões da 7, né? A primeira questão da 7 é o que pede no exercício? O valor de R é o ângulo de refração, tá bom? Aí depois, agora aplique a lei ao fenômeno e encontre o valor da grandeza pedida. Então, quer dizer, vamos aplicar a lei de Snell, que ele fala o seguinte, seno de I sobre seno de R é igual a N que passa sobre N que provém, tudo bem? Então, copiem aí, um minutinho para copiar, bem rapidinho, tá tranquilo? Copiem rapidinho para a gente poder continuar aí, tá bom? Aí vamos usar, ó, depois de copiar, a gente aplica a fórmula para finalizar a questão 7, que tem duas perguntas. O que está pedindo? Refração. Depois pede, calcula, né? Aplica a fórmula e resolva, tudo bem? Vamos lá.
Certo? Alguma dúvida, galera? Ó, esse ângulo aqui de fora, você só vai usar ele para saber o complementar. Lembrando, aqui tem 90 graus. Entre a reta normal e a superfície faz 90. Se ele te der aqui de fora, esse ângulo aqui interno é o que falta para 90 graus. Então ele te deu aqui que é 30, então eu sei que o ângulo aqui é 60, que é o que falta para chegar em 90 graus, certo? Por isso que aqui ficou 60, tá bom? Como ele deu 30, que é o de fora, o que falta para 90 é 60 graus. Geralmente, já dá o ângulo direto. É que dessa vez, se complicar vocês mesmo já no primeiro exercício, tá bom? Ele deu o ângulo de fora, tudo bem? Mas se lembrando, se deu de fora, o que falta para 90 é o ângulo interno, tá bom? Tá aí, tranquilo até aí? Fácil? Provém, passa, de refração, tranquilo, tá bom? Vamos lá, apagar aqui para ir para a segunda parte do item 7 aí. Segunda parte do 7, aplicando a relação de Snell. Seno de I sobre seno de R, N que passa e N que provém. Certo? Vou substituir agora os valores. Seno de incidência, 60 graus que já fizemos. Seno de 60 vale quanto? Raiz de 3 sobre 2. Seno de R, chamar de X. Chamar de X. N que passa e N que provém. Provém da onde? Do ar que vale 1. Passou para onde? Para a água. Ele falou para usar 1,73 ou raiz de 3. Uma dica para vocês, como tem raiz aqui, usa raiz. Se aqui fosse decimal, usava decimal, bem mais fácil, tá? Então aqui eu vou usar a raiz de 3. Regra de 3, esse vezes esse. Raiz de 3 vezes x, raiz de 3 vezes x. Raiz de 3 sobre 2 vezes 1 vai manter a raiz de 3 sobre 2, certo? Tudo bem? Raiz de 3 está multiplicando e vai passar dividindo. Então vai ficar raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3. Vamos lá, divisão de fração, conserva a primeira, raiz de 3 sobre 2, vezes o contrário da segunda. Qual que é o contrário de raiz de 3? 1 sobre raiz de 3. Lembrando, gente, tem uma divisão de duas frações. Conserva a primeira, certo? Raiz de 3 sobre 2. Multiplico pelo inverso da segunda. Quando não tem nada embaixo, eu posso colocar o número 1. Então, qual é o contrário de raiz de 3 sobre 1? Fica 1 sobre raiz de 3. Certo? Tudo bem? Agora eu vou multiplicar. Ou, se observar, eu posso cancelar. Eu tenho raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Faz o quê? Corta. Olha o que sobrou no meu exercício, minha resposta, x é igual a meio. Essa é a resposta do exercício. Mas vamos falar, professor, mas x dá igual a meio. Se x dá igual a meio, quanto vale o ângulo? Qual é o ângulo que representa meio para a gente? Qual o ângulo que é 0,5? É o ângulo de 30 graus. Então a resposta, meu R, o x vale meio e meu R vale 30 graus. Geralmente exercício desse, quando dá um valor numérico para vocês, ou vai dar um arco conhecido, ou vai ter uma tabela para você encontrar o decimal que você achou aqui, ou a fração, você olhar na tabela para poder agrupar, poder ver qual o ângulo que está dado, senão não consegue resolver. Não tem como se decorar uma tabela trigonométrica, é muita coisa a decorar, certo? Então, nossa resposta, x é igual a meio, portanto, meu R, certo? Logo, meu R vale 30 graus. Tudo bem? Tranquilo até aí? Certo? Primeiro exercício está pronto, tá bom? Copiem rapidinho aí para a gente poder encerrando aí, tá? Dá pausa. Pausa. Dá pausa. Certo, galera? Então, ó, copiem aí, tá bom? Copiem certinho, tá? Então, multiplica, faz o produto direitinho. Tomem cuidado, não adianta, como eu falo para vocês sempre, não adianta nada você saber a fórmula, saber aqui onde colocar, quem é o seno de I, quem é o seno de R, que é o X,
N que passa, N que provém, multiplicar tudo, e na hora você errar o básico, uma multiplicação, uma fatoração. Então tome muito cuidado das relações matemáticas, tá bom? Certo? Aí qual atividade fica para vocês fazerem, para finalizar essa aula? Eu fiz o exercício 1 e eu quero que vocês montem o exercício 2. Tudo bem? Certo? Aí na próxima aula nossa, próximo vídeo aula, eu corrijo com vocês isso 2 e passo para vocês a tarefa. Corrijo 2, faço um outro comentário, mais uma outra coisa, pondero mais alguma coisa, tá bom? E fazemos aí a tarefa. Por enquanto, a única atividade de vocês aí, ó, o exercício 2. Eu não vou pedir o 3, que o 3 tem um erro. Já é um erro antigo, já até na puxa do ano passado, o erro permaneceu ainda, tá? Então, nós vamos fazer apenas o exercício 2. O 3 eu vou ler com vocês e vocês vão entender onde está o erro. É um erro bem simples, tá? Então, nós vamos fazer, então, fica a atividade para vocês, então. Finalizar, só colocar R igual a 30, acabou isso 1, certo? Que é essa resposta aqui, o raio refratário igual a 30, e eu quero que vocês aí façam o exercício 2, beleza? Então, a atividade de vocês, exercício 2. O 3 e a correção do 2, próxima videoaula eu faço com vocês, aí eu marco a tarefa, por enquanto não, só exercício 2, beleza? Valeu, galera, por enquanto, espero que tenham gostado, aula bem tranquila, fácil, tá bom? Mas fazendo exercício, tem que fazer. Quanto mais praticar, melhor fica, beleza? Fui, galera. Até mais.